Alô, Rasmaninho! Está começando mais um meu, seu Lezeira Podcast. Comigo, Márcio Braga, o seu servo da alegria. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Romanel, o Nova Era Super Atacado, são os nossos parceiros, são eles que nos ajudam a manter toda essa estrutura para levar informação e boa informação para você. Muito obrigado a todos que compartilham o vídeo, compartilham a nossa live, compartilham os melhores momentos de toda a conversa, que para mim toda conversa tem só um melhor momento, um momento que a gente reúne para dar uma merendada e bater aquele papo. Falando em papo, hoje eu tenho a presença da minha queridíssima colega, minha amiga Cíntia Blank, aqui nos nossos estúdios. Maninha, que bom tê-la. Obrigada. Que bom tê-la aqui nesse momento que tá tudo chacoalejando. Ixi, falei agora Eu acho que vale também, tá? Vamos chacoalejar? Não, chacoalhar. Chacoalhejando, sei lá. Tá um liquidificador. Não é uma bagunça, tá uma mistura louca. A Cíntia é jornalista e eu posso falar que a Cíntia ela tem o Manaus 360 graus, que é jornalismo independente, né? Mas dependente de notícia. Posso falar Sim, assim? independente de notícia, isso tem muita, né? O que é ser independente para ti, Cíntia, como jornalista? Poder falar, poder publicar as matérias, poder ter um respeito pelo jornalismo. Pela profissão, né? Sim, pela profissão. E ter essa prioridade, né? De informar o público daquilo que ele precisa saber. Essencialmente, jornalismo serve para fiscalizar o poder. E é isso que a gente tenta fazer lá no Manaus 360. A galera sempre fala do quarto poder, né? Chamado para o jornalismo, que alguém falou sobre isso aí. E aí ficou... E, queira ou não, é um poder, né? O poder do jornalismo, da informação, da comunicação, no modo geral. É um poder que, como outros poderes, confronta ali de uma forma... frente a frente com os outros poderes, né? Com o judiciário, com o legislativo, com o executivo. A comunicação, o jornalismo tem esse poder também de dizer, vamos então bater um papo aqui tete a tete. É mais ou menos isso. Mas eu também acho que ele fala muito, quando fala de quarto poder, dessa coisa de quem tem a comunicação com a massa. Então, acho que tem que ter um novo estudo, porque isso já está muito difundido hoje, né? É legal tu falar sobre isso, porque a gente fica ainda com aquela ideia de que, não, peraí, o quarto poder também é poderoso. É poderoso. Eu só estou dizendo que não está mais tão na mão de um veículo, entendeu? Que antes, a gente decidia, que eu falo, a imprensa decidia o que ia ia ser divulgado, que informação que sairia. Aí tinha um editor, tinha um repórter, era muito menor quem ia decidir isso. Claro que aí a gente tem outros interesses e tal, mas passa pela mão de pouca gente. Hoje não. Hoje você tem espaços outros de comunicação e tudo mais. Mas o trabalho do jornalista, hoje em especial, se faz muito necessário, porque aí você tem também um número enorme de fake news, um número enorme de gente comunicando coisa que mais atrapalha que ajuda. E aí é nesse momento que o jornalista vai lá e fala, não, é isso aqui. A jornalista apurada é isso aqui. O jornalista hoje ele é a fonte da informação, né? Eu acho que ele é a fonte da correção da informação. Da correção. É verdade. Porque a informação está vindo de todo jeito. É até difícil da gente acompanhar o que está acontecendo, porque ela vem de todos os nichos, de todo canto. E aí saber o que é verdade, o que não é e tudo mais, o jornalista acaba te ajudando nisso. Eu e a Cíntia, em algum momento, a gente já se cruzou pela vida, foi em 2010, na UFAM. 2010 na UFAM, foi isso mesmo. Eu fui fazer uma aula da saudade, eu acho. Não, Ivânia Vieira convidou você para falar com a gente. Eu era estudante, estava lá no auditório, acho que Rio Negro o nome. E aí você foi lá e eu fiquei impactada, assim, que eu falei, gente, olha, o moço da TV. E hoje a gente está aqui com a moça da internet. Me chamou muito a atenção a Cíntia, pela forma como você hoje comunica através da internet. A Cíntia, criadora eu gosto de falar essa palavra, CEO do Manaus 360. Como foi, assim, esse estalo? Eu vou criar um canal de notícia, porque a gente sabe
que se não tem patrocínio, alguém precisa bancar isso, né, Cíntia? Fala pra gente, hoje você bancou, você banca, como começou, até legal, porque de repente a gente mostra para outros alunos, jornalistas, que é possível, sim, ter um canal de informação, de comunicação e sobreviver. Dá sim. Na verdade, quando eu começo no jornalismo, eu tenho um blog também. Lá em 2012, eu faço um blog. Começou com blog? Eu comecei com um blog, mas ele não resultou nesse, que até que foi um arrependimento meu, mas na época eu não enxerguei. Porque, o que você quer quando você é estudante? Pelo menos eu, naquela época. Lembrando que a gente está falando de 2012, não é uma época que tinha 1000 portais, não tinha muita coisa. Não tinha... Aliás, 1000 portais. Era assim, as TVs... O impresso era bem mais... As próprias TVs não tinham internet delas, não tinham internet as delas. redes sociais, né? Não tinham site. Foi muito rápido, né? E hoje a gente tem 1000 opções. Mas, assim, eu fiz o meu blog, que era para que um jornal visse, para que me contratassem. Era a minha forma de... Era uma isca. Porque... Eu não sei se eu vou decepcionar muita gente, mas entregar currículo não funciona. Sabe? E olha, a gente está muito tempo tentando contratar aqui, também não funciona. Não sei o que está acontecendo com o mundo. Gente, uma hora é 14 milhões de brasileiros desempregados, agora consegue alguém. Mande seu currículo para cá, o número está aqui. Não funciona currículo. Sim, conta. Pois é, e aí eu fiz um currículo, andei André Araújo inteira, aquela coisa toda, ninguém me deu moral. Então eu fui fazer um blog, porque eu falei, as pessoas precisam ver o que eu posso fazer para que elas me contratem, porque eu também não tinha ninguém para me indicar, porque eu não sou do jornalismo, minha família não tem nada a ver com isso, minha mãe é professora e tal. E aí eu fiz um blog lá, e na época era mais fácil. Eu chamava blog mesmo. Não sei porque que hoje chamar alguma coisa de blog é pejorativo. Gente, não é. Eu não acho. Mas será que foi por conta do blogueira? Outro dia eu trouxe aqui a Ludmila e ela falou sobre isso. Eu perguntei, Ludmila, ainda tem preconceito quando fala uma blogueira? Aí ela, sim, vem muito dessa história toda. Mas ela se incomoda de ser chamada? Não. Ela disse que... eu nem lembro o que ela... tá lá. Vou fazer igual aqueles caras. Clica no card e vê a entrevista da Ludmila, que é uma digital influencer, blogueira. Ela falou que no começo deve ter tido, sim, algum problema. Poxa, parece que não é profissão, né? Cara, eu acho lindo ser blogueira. Pois é. Mas hoje está mais comum, né? Vamos dizer. Mas ainda falam blogueirinha para falar de algo ruim. Sim, e aí tu fez o blog... Eu fiz o blog para chamar a atenção de quem poderia contratar. E colou? Colou, no fim deu certo. Quem te contratou? Na verdade, eu fiz o Prefeituráveis. Conta pra gente. Você entrevistava eles, conta pra gente. Foi numa campanha, né? Foi porque na época o Twitter estava bombando muito. Ai, gente, eu tô muito falando minha idade. Na época o Twitter estava bombando muito. E aí a gente teve um encontro de tuiteiros. E lá estavam os prefeituráveis da época, né? Quem ia se candidatar para ser prefeito. E eu fui lá com a minha TechPix belíssima e falei, Arthur, fala aqui para mim que você me daria... Não, eu perguntei, você me daria... Com a câmera ligada, você me daria uma entrevista assim, 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 ao vivo, tal, tal, tal? Ele dizia, sim. Aí eu dizia, então fala para mim a data e a hora e onde, gravando. E aí ele fez isso. Aí eu fiz esse vídeo rodar. E ele me deu a entrevista. E, aliás, foi a primeira live que teve. Primeira live desse tipo que teve em Manaus, é verdade. Só quem fazia isso era a TV e mesmo assim era no debate, aquela coisa assim, né? E como tu fez? Tu saiu dali, chegou em casa, colocou ali o cartão ou não? Tu transmitiu mesmo na hora? Eu fiz ao live mesmo, porque eu vim do... Ao live mesmo? Tipo assim... A gente está ao live. A galera que acompanha a gente no Instagram, eu gosto de falar ao live. E ela já falou. Eu fiz a live. Eu fiz ao live. Com a minha... Como chama? Como era? A câmerazinha do computador? A webcam. A webcam. Como é que tu fez? Tu ligou a webcam. No computador. Tu chegou com o computador lá? Eu cheguei. Exatamente isso. Com um computador que tinha a webcam bem pequenininha assim.
Um dos políticos que eu entrevistei não acreditava que estava sendo feito. Só que eu tinha uma equipe, porque eu não sabia mexer. Só que eu vim do Cefet, que hoje chama IFAM. Na época já estava mudando o nome. Então tinha uma galera nerd ali no meio. Tinha uma galera nerd no meio, que fez o site, inclusive, que fez o vídeo aparecer, o vídeo do YouTube aparecer no... Já tinha o YouTube, mas ele não era nem de longe o que ele é hoje, assim. E aí fez aparecer o vídeo, colocou ao vivo, então tinha gente para cuidar disso. Mas peraí, eu tô curioso. Tu chegou com o quê? Com uma CPU? Tu ligou lá, tu puxou o prefeiturado? O notebook. Tá, aí tu... Era um notebook. E aí eu botei... o lugar, quem me dava era ele, não à toa, porque eu não tinha lugar. Então, ele tinha lá o sofá, coisa que fosse, duas cadeiras, o notebook com a webcam. Não tinha microfone, era isso mesmo, era o som no da computador. TechPix. No Não, computador. do computador. Mas ficou bom essa parte de som e tudo mais. Eu não lembro como eu fiz, pra te falar a Tu verdade. ainda tem isso? Eu tenho, mas eu não quero ficar mostrando. O Richard deve estar cutucando já ali no YouTube. Inclusive, eu entrevistei o Arthur com uma blusa da minha. Eu não sei por que eu fiz isso. Era uma blusa rosa que tinha minha. Eu imagino o Arthur... Meu Deus, essa juventude realmente está perdida. A moça chega com a camisa da Mickey. Foi, verdade, foi isso mesmo. Aí eu entrevistei o Arthur. Como o Arthur era o preferido para ganhar, e foi o que ganhou mesmo, né? A gente tá falando de 2012. Os outros me deram entrevista também. E também os políticos ficam mais facinhos de entrevistar quando é época de pré-campanha, tá, gente? Fica aí a dica, quem quiser falar com eles, esse é o momento. Topam tudo. Eles topam. E aí eu fui falar. E foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. E eu acho que ali eu mostrei, como disse Meike Farias, quando viu, que eu mostrei meu futebol. Ei, e de lá pra cá, aí tu não parou, né? Não, pois é. Qual foi meu arrependimento? Quando eu consegui o lugar no jornal, eu fechei o blog. Porque o que eu entendi? Bom, sucesso, consegui meu lugar no Sol agora. E aí eu fechei o blog. Eu não deveria ter feito isso. Mal sabia o que você estava cascavilhando, Pois explorando naquele dia. E a gente não tinha ideia do poder que seria, né? Tipo assim, seria um blog de muito tempo, hoje seria um portal, né? De muito tempo e tal. Com certeza. Mas, na época, o meu objetivo era aquele, daí eu fechei e fui seguir a vida. Ele, assim, né? Continuei postando coisa, mais uma vez ou outra e tal, e depois perdi ele. Se tivesse alimentado ele, mas também... Era difícil, eu ia adivinhar. Não tem como. Eu abri o canal no YouTube, eu acho que foi em 2000 e... eu não lembro, 2000 e pouquinho, o meu canal no YouTube, mas eu nunca liguei. Até então não existia uma galera que existe hoje. Só que a gente não pode passar o resto da vida falando, por que eu não continuei? Não tinha como a gente saber, né? Sim, e também assim, uma galera da minha sala, porque eu era estudante nesse tempo, estava empregado. Apesar da gente ser muito novinho, a gente estava no segundo, terceiro período ainda, mas jornalista começa muito cedo a trabalhar, ir para o mercado. E eu não conseguia ir para o mercado. Aí, como eu te falei, entregar o currículo não deu certo, não tinha ninguém para me indicar. E aí, quando eu consegui, teve uma greve da UFAM, que às vezes tem. Sempre. E ainda tem? Será que ainda está na moda? Não sei se está rolando, mas aí foi numa greve que eu fiz tudo isso e foi quando eu consegui o trabalho. Aí foi dessa forma. Caramba, e tu não me contou como é que tu sobrevive hoje com... Aí, o do Manaus 360 já foi mais recente, né? Ele tem 1 ano e pouquinho, ele fez 1 ano agora dia 25 de janeiro. E aí eu já venho mais estruturada, sabendo um pouco mais. Mas assim, eu trabalhei por 2 anos sem ganhar nada. Eu trabalhei e juntei uma grana, sabendo que eu poderia ficar um tempo sem receber, até que apareceu um patrocínio. Eu tenho um patrocínio do governo. Legal. E aí... Porque, assim, tem lei... Porque a gente sabe que tem... Pra isso, entendeu? É tipo assim, eu posso comparar com um teatro. Teatro, você pode lotar a casa, você pode fazer tudo, lotar, você sabe bem disso. E ainda assim, você não vai ter resultado financeiro. Então, é preciso que haja um patrocínio, é preciso que haja um retorno. Então, hoje, eu tenho isso e é assim que eu consegui fazer com jornalistas, né? Eu só contrato jornalista formado ou que está em formação, passa por um teste e tudo mais. A gente tem um objetivo, tem cuidado na apuração, enfim,
segue a cartilha lá toda, a gente coloca isso para o leitor ver. A gente tem lá escrito o nosso método, tudo mais. E é dessa forma que hoje... Olha, eu não acho errado isso, como a gente estava conversando. Eu acho que todo mundo tem um direito de ter os seus patrocínios, né? Uhum. E eu acho bacana quando chega em mãos como você, que realmente entrega. A gente sabe do amor que tu tem pelo jornalismo. E, inclusive, a gente já colocou uma vez aqui uma jornalista que ama jornalismo, porque a gente vê esse amor que você tem de realmente entregar a notícia, né, Cíntia? Eu perguntei isso de ti porque tem muita gente começando agora. Tá vindo uma galera aí com uma nova geração vindo e muita gente, talvez apaixonada por jornalismo, mas tá meio com medo, né? Será que eu sobrevivo disso, né? Não tem essa história? Eu acho que... Como é que tu vê agora para frente? Como é que tu acha que o jornalista precisa trabalhar? Tem que se reinventar. Eu acho que não só a gente, como muita profissão, mas como nossa área está por aí na comunicação, né? Então a gente vai olhar para essa área. Tem que se reinventar. Não dá para você realmente ter uma vida com uma certa ambição, não sei se bem seria essa a palavra, sendo um jornalista tradicional de poucos anos atrás. Tipo assim, o cara que vai lá e bate o cartão na redação e faz a matéria e vai embora. Uhum. Esse cara vai ser mais complicado. Tu sabe que eu sempre observo o que o Roberto Cabrini faz. Nossa, o Cabrini não para, né? O Cabrini está lá na Ucrânia, em plena guerra, ele está lá no meio, ou seja, ele como um jornalista, um âncora, um cara tradicional, ele se reinventa, ele mesmo passa a ser viver a própria notícia, né? Tá acompanhando. E tu leu o livro dele, que eu soube. Eu tive o prazer de jantar com ele uma noite, foi maravilhoso. Cara, ele olha nos teus olhos. É verdade que você é humorista? Isso. E aí eu brinquei com ele. E é verdade que você é jornalista? Ele, talvez. Assim jeito é muito engraçado. Ele descobriu meu Instagram. Eu fiquei bem preocupada dele achar um conteúdo lá que eu fiz. Eu não sei se é para eu contar essa parte aqui. Contou, já era. Cabrini, ajoelhou, orou. Uma coisa que eu gosto muito do Cabrini, aliás, tem algumas coisas, mas em especial, e que eu acho que a gente está perdendo um pouco, é a coisa que ele pergunta. Ele pergunta mesmo, ele pergunta assim, o senhor roubou tal coisa? Dessa forma, entendeu? Ele pergunta de verdade. E eu fico impressionado ele perguntando dos bandidos. Eu vi ele falando com o político. Marcola lá. Marcola não, com uma entrevista dele com Fernandinho Beiramar. Nossa, você é o chefe da facção. De caramba. Primeiro que eu não estaria aí, né? Segundo, ele tá lá e tá perguntando na lata do cara, bicho. Sim. Ele também... O Cabrini, ele foi na época que estava cobrindo Fórmula 1, e aí a gente está falando da época do Senna e tal. Ele foi barrado de entrar lá nos eventos da Fórmula 1, porque só a Globo poderia, por causa que ela era transmissora oficial, uma coisa assim. E o Cabrini ia mesmo assim, ia lá para fora para cobrir, mesmo sem ele poder entrar. Daí o que ele fazia? Fora entrar de forma clandestina, ele dava um jeito de fazer uma matéria tipo dos bastidores daquilo. E que ninguém olhava, porque a pessoa estava preocupada com a corrida. E aí o Cabrini ia lá para o barco, que tal, o fulano de tal e o fulano de tal, e como é que é o dia livre de vocês. E aí nessa, ele conseguiu matérias muito legais e ele não tinha concorrência, porque todo mundo estava de olho na corrida. Então, eu acho que ele tem essa capacidade de se reinventar. Tipo assim, o caminho é esse aqui, tem que cobrir isso aqui. Ah, não dá? Beleza, não dá, bora por isso aqui. Eu acho que essa visão e essa inteligência de não dizer, pô, não dá, cara, ó, fiz nada. É o Oceano Azul e o Oceano Vermelho, né? Sim, ele teve essa inteligência. Ele não desistiu, tanto que ele teve imagens que só ele fez, porque ele entrou fugido mesmo da fiscalização ali da Fórmula 1, não sei bem como chama. Mas, enfim, ele não desistir e ele ainda buscar outros caminhos, eu acho que é muito legal. E a dificuldade te ajuda nisso, porque ele talvez cobrisse como qualquer outro jornalista, se ele não tivesse proibido de entrar. Eu acho bacana esse inconformismo do Cabrini. Agora, eu acho que precisava ir pra guerra, mano. Tem família, vai ficar em casa. Cara, ele tem uma energia muito louca. Sim. Nós conversamos aqui até tarde da noite. Cedo, o cara tava de pé para trabalhar.
uma máquina. Ele é maravilhoso. Que bom que tem gente como ele. Que bom que tem gente maluca assim, porque precisa. Tu é. Eu acho que tu é mesmo maluco. Sem No bom dúvida. sentido. No Sem sentido dúvida. de bora fazer, eu vou fazer. Os teus comentários são muito pertinentes, são bem, olhando no olho, um momento para você reflexionar, como eu falo. Gente. Vamos dar uma reflexionada. E agora nós vamos voltar aqui para nossa região. O meu psicólogo concorda com você. O bacana da Cíntia é a ironia dela, eu acho muito legal. Falar ironia, bora falar da nossa região agora. Não, pera, que eu não te falei o que eu não posso falar do Cabrinho. Então conta. O Cabrinho, quando veio aqui lançar o livro dele, esse que eu falei lá no Instagram, foi por causa, assim, foi muito logo depois que aconteceu lá a morte do Gugu. E o Cabrinho foi cobrir a morte do Gugu. Ele foi lá nos Estados Unidos ver o que aconteceu e tal. O pessoal que cobre fofoca disse que ele tinha sido inconveniente com a família e coisa e tal. Quando eu fui para a cobertura lá para o lançamento do livro, eu não saio à toa de casa, né? Aí eu perguntei para ele, fui para o lançamento, livro maravilhoso, coisa e tal, ganhei o autógrafo. Só que eu perguntei para ele, e aí, Cabrinho, você incomodou a família lá dos caras? Tu para não perder a viagem? Como é que foi? Que os fofoqueiros estão dizendo que foi, como é que foi? E aí ele soltou uma frase que eu não vou lembrar perfeitamente, porque ele falou lindamente assim, tipo que as informações ocultas sobre a morte do Gugu serão reveladas. Ele falou isso. E aí eu pautei a imprensa da fofoca do Brasil. Só que eu não queria que o Cabrinho lembrasse disso, porque ele ficou puto comigo esse dia. Então, quando eu encontrei ele no meu Instagram curtindo lá o Ele te videozinho achou? que eu fiz. Sim, e aí ele curtiu minha matéria lá do vídeo dele, o videozinho do livro dele. Eu fiquei, meu Deus, tomara que ele não baixe. Porque senão ele vai ver a pergunta, ele vai lembrar quem eu sou. Então, tomara que ele também não veja essa parte do podcast. Beijo, Cabrinho. A gente tá marcando o Cabrinho nesse momento. Cabrinho na guerra vendo a gente. Ei, Cíntia! Vai fazer o corte dessa A gente vai fazer o corte dessa parte. O Richard tá lembrando ali. Eu não sei por que as pessoas dão entrevista, porque é perigosíssimo, né? E pra que dão, né? Menina, eu não sei. Por isso que tem muita gente que não quer dar entrevista. Eu entendo eles agora. Isso é perigoso. O Andy Warhol, ele falava que o artista, o pop art, né? Perguntavam dele, por que você, quando dá entrevista, não fala de você? E dizia, porque não tem nada de interessante na minha vida para eu contar para você. Gente, será? Só que descobriu-se depois, porque ele morreu, lógico, ele morreu, e depois de 2 anos, foi publicado o diário dele. Ele trocava ideia com uma jornalista. Ai, tão reservado. E Olha que inocente. era a editora dele depois. Ah, sim. Mas eu acho que era uma jornalista. E 2 anos depois, aí ela publicou o diário dele, né? Porque ele era totalmente o contrário, muita coisa ao contrário do que ele. Então ele era um personagem ali, o Andy Warhol. Na verdade, ele estava querendo ter a exclusiva dele mesmo. Ele estava reservado. Ele não queria dar para os outros. E eu tive o prazer de visitar já a exposição dele e eu fiquei fascinado, cara. Que legal. Ou quando tu chega na parte ali das sopas, da Marilyn Monroe, do Elvis Presley, aí tu entende como o cara era o que era. Mas sim, bora voltar aqui pra gente. Bora. Câmara Municipal de Manaus. Menino, tem uma coisa da Câmara para te contar. Pera, eu separei aqui uma coisa da Câmara para te contar que tu vai amar. Olha, todo município, a Câmara Municipal, geralmente como é que eu posso dizer? É uma mistura dos estilos do município, vamos dizer, dos estilos de pessoas do município. Então tem gente de todos os tipos ali, de todos os egos. Eu acho, Manaus. Como é Manaus? Que Márcio acaba de xingar todos nós. Porque ele falou isso aí, né? Vocês já viram os nossos vereadores? Deixa eu te contar um negócio Povo de rapidinho. Sucupira! Márcio, você que é humorista, veja esse projeto de lei. Qual? O projeto de lei aqui de Manaus? Aqui de Manaus. 30 de outubro. Institui o Dia Municipal do Humor. Ai, que bacana! Não é, menino? 30 de outubro? Isso, como é que tu viveu sem isso, sem o Dia do Humor? Né? E assim, já tem 3 dias do humorista, tem 2 dias do comediante, aliás, 2 dias do comediante, aí com a morte do Paulo Gustavo tem agora o dia do ator comediante no Rio de Janeiro, lá na cidade dele,
3, faltava Manaus. Exatamente, vereador Vanderlei Monteiro, do Avante, tá, gente? Oi, Só pra ele nem vocês. trocou essa ideia com os humoristas. Não sei, ele só te excluiu, Márcio. Pelo menos, enfim, ia falar uma besteira, mas deixa pra Ele lá. vai fazer o teu dia, o dia do Márcio Braga. Para, tá bom, tá bom. Parou, tá todo mundo, o humor é todo dia. Ei, Ai, diga. Câmara Municipal de Manaus, Sim. fora esse projeto Estão comprando cadeira, impactante. né? Ah, Estão comprando cadeira de todo jeito. Diz que o presidente comprou mais 2 milhões em imobília lá para a presidência, que estava precisando. fora o da cadeira? Fora o da cadeira. O da cadeira foi 756 mil. Que cadeira é essa? Vocês já sabem? Então, Ela é Louis Vuitton, ela é Gucci, é uma cadeira... Marcos Dantas fez essa matéria e ele trouxe todos esses detalhes. Cada cadeira sai por 2 e tanto. Aí tem outros tipos, tem a poltrona do vereador, tem a poltrona de sei lá quem e tal. Então eles resolveram tirar Mas- todas as cadeiras. Tudo, onde tem cadeira vai ser trocado. Ou as É. cadeiras já estavam velhas. Olha, o Amon disse, o vereador Amon Mandel, que a cadeira dele estava ótima. Essa é toda a experiência que eu posso falar, porque não sei. E o vice-presidente da Câmara, que é o Wallace Oliveira, disse que vão ser doadas as cadeiras, mas ele só falou isso também. Não As sei velhas. pra onde. É, velha, né? É. Que foi, enfim. E o puxadinho, Cíntia? O Como é que Puxadinho tá? morreu mesmo. Faleceu. Morreu? É, nós da ideia não. E tu acha que foi uma pressão da Foi. internet aquilo ali? Total uma pressão da internet aquilo ali. Teve, né, os vereadores que fazem uma oposição, que é o vereador Amon Mandel e o vereador Rodrigo Guedes. São os únicos. São os dois únicos. Normalmente fica em 2 o número de oposição dentro da Câmara. E Normalmente ficam em 2. não importa bem qual governo, sempre tem uma dupla ali que vai dizer é isso. Não quero ficar junto desse povo. E aí, Nesse mandato. Olha, galera, então, próxima eleição, vamos votar para ver se aumenta mais 2 na oposição, é isso? mas aí tu quer 100% de aumento, bem mais um. Tu tá pedindo muito. De 41 Mas vereadores. por que, Cíntia, isso, será? Não sei, mas desde que eu cubro é assim. E caiu a sorte, ou não sei, de ficar com a Amon e... Rodrigo Guedes. É. Eu gosto do Amon e do Rodrigo Guedes. Eu gosto especialmente do Amon porque ele entende o que é ser vereador. Ele sabe as leis. Eu O fico Amon é o que impressionada. tem 21 anos. 21 anos. É. Que a galera tirou onda com ele quando ele ganhou, que era o Harry Potter. Ele mesmo se diz, né? Tem vezes que eu acredito. Eu mesmo postei. Cara, e ele é muito novo e já pegou uma bronca dessa. Ele é muito novo. E ele fica gritando lá com os caras ou não? Ele diz, quer saber? Foda-se. Não, Não, ele fala. Ele não grita, não. Ele fala. tranquilaça. Mas ele fala. Eu não lembro qual foi a última. A gente até conversou já aqui. Ah, sim, foi do veto. Porque, assim, quando há um veto, que é feita uma lei, um projeto de lei, é aprovado na Câmara, vai para o prefeito sancionar ou vetar. Certo. O prefeito vetou algumas coisas, vetou um projeto lá e devolveu para a Câmara. A Câmara pode derrubar esse veto ou pode manter o veto. O que aconteceu? Ela ignorou o veto. Só que ela não pode fazer isso, porque o veto, ele tranca a pauta. Então, se tem um veto, ele não é votado, todo o resto não pode ser votado. E eles ignoraram isso e continuaram votando coisas. E aí o Amon disse, queridos, é o seguinte, teve um veto ali que a gente não votou, e sendo que a gente já votou mais de 3 meses aqui de projeto. Todos esses projetos que a gente votou deveriam ser anulados, porque não está valendo. E aí o Davi Reis disse, foda-se, e seguiu a vida. Caramba, cara. É. E não estão foi- nem aí, e e não- continua. E continuou, eu não sei por que ficou assim, mas é isso. E o Amon trouxe essa coisa de, olha só, Os caras estão fazendo isso o aqui. regimento interno aqui foi completamente descumprido. E aí, o que a gente vai fazer? Ele trouxe, eu acho importante que um vereador cumpra a lei, já que ele faz a lei. Então, isso é bacana de ver. Cara, é legal, a gente vai fazer esse corte também, que eu acho importante que a Cíntia está falando aqui, porque acaba explicando para muita gente o que acontece, né? E para depois não ficarem cobrando os caras, reclamando à toa, né? Ai, não vai... Mas olha só, ali, então, a galera tá nem aí. Tratou como se nada... Assim, isso era tão grave que se falava até se o presidente poderia continuar presidindo. Porque
ele não cumpriu a função dele, que é muito simples, que é cuidar de matéria que vai... O que o vereador faz? Fiscaliza, no nosso caso não fiscaliza, porque só tem 2 que faz isso, e vota projeto de lei. Vota, basicamente é isso. Então, se ele fala... Fiscalizar e legislar as leis. É isso. Se ele não está legislando, ou se ele legisla errado, Ah. o que a gente vai fazer com esses 41? Comprar cadeira para eles. É isso que a gente está fazendo. Ai, caraca, bicho. Cara, que loucura isso, bicho. Imagina, pô, sou doido pra trazer o Amon aqui pra gente bater um papo com ele. E eu espero conseguir um dia, que a gente já tentou várias vezes. Aliás, 3 vezes a gente não conseguiu trazer o Amon aqui pra bater esse papo. E, aliás, está aberto a outros vereadores, né? Aliás, são 41. São 41. E 2... Não, são 39 a favor do prefeito. Tá deixando difícil para mim aí, peraí. E 2 contra. Isso. São 41 vereadores em Manaus. Na verdade, o Rodrigo Guedes e o Amon, eles se dizem independentes. Uhum. Eles não dizem que são oposição. Independente é assim, ó, se o prefeito falar uma coisa que eu concordo. Se o prefeito não disser uma coisa que eu concordo, eu não concordo. Mas, no fim, eles são oposição. Tá lá todos os dias, o Manaus 360 graus cobre a Câmara, cobre não, todo também. dia não, porque só tem Só segunda tem a quarta. segunda a quarta. Se tivesse todo dia, a gente estava todo dia. Eles não estão todo dia. E na Assembleia, como tá hoje? Também estamos lá. A Assembleia, por incrível que pareça, a Assembleia essa semana não discutiu Zona Franca. Uhum. No meio da porrada cantando, a Assembleia comeu a Bil. Total, comeu uma Bil total. E assim, Zona Franca é um assunto que é o assunto, não tem como, sabe? Isso aqui, o estado do Amazonas, não funciona se não tiver Zona Franca. E a gente estava falando dos deputados do Amazonas, e eles não se meteram nesse assunto. Eles podem dizer, porque a gente não tem como falar com o pessoal federal. Beleza, mas você não dá luz, você não colocar em pauta a Zona Franca quando você é um deputado estadual, eu acho que eles não tinham direito. E essa semana, eles não falaram disso. Quando falaram foi hoje, a gente está numa quinta-feira, que foi o Péricles, deputado delegado Péricles, que é bolsonarista, para defender o Bolsonaro, para dizer que o Bolsonaro assinou sem saber que estava prejudicando a Zona Franca de Manaus. Como? Ele fez a Chiquinha defendendo o seu Madruga, né? Porque como é que o presidente... Sério? Rolou essa parada? Sem saber. Como que ele... Como que ele não sabia que ficou uma loucura o estado do Amazonas todo, a galera ficou pirada nisso, todo mundo, a bancada toda ficou louca, até eles comeram a Bil, né? Sabia? Não sabia? Pois agora tá sabendo. Pois não sabia. Quer dizer que ele achou que era o quê? Tocantins? Mano, eu não sei o que ele pensou, mas ele assinou lá, segundo o Péricles, ele não viu. Assinou, não viu? Poxa, não sabia. Olha, deixa eu apagar aqui. Ai, cara, e afinal de contas, o que rolou depois? E a galera toda, a bancada brigando, todo mundo lá em Brasília, a governador foi para lá. Afinal de contas, quem salvou, na tua opinião, a Zona Franca de Manaus? Quem salvou a Zona Franca? Realmente teve que juntar muita gente. Eu sei quem quer muito derrubar, mas para salvar a Zona Franca... não dá para dar um nome, não. Realmente aí foi... E normalmente é assim. É o único momento, posso estar sendo injusta aqui, mas que eu vejo a bancada federal funcionar é quando ameaça a Zona Franca. Aí eu sinto representatividade, aí eu sinto todo mundo junto numa função ali pelo Amazonas. Dessa vez, eu não vi isso de alguns parlamentares. Por exemplo, o deputado federal, capitão Alberto Neto. Ele tem muito acesso ao presidente. Ele é um dos vice-líder do governo em Brasília. Então, ele é tipo uma voz do Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados. Uhum. Ele tem um acesso muito grande ao Bolsonaro, ao presidente Jair Bolsonaro. Ele estava com o Bolsonaro ontem, no dia da mulher, dia 8 de março, numa agenda ali. Então, e eu senti pouco... movimento dele em falar da Zona Franca. Ele fez uma coisa na internet falando que falaria com o presidente para tirar essa redução do IPI das empresas que podem concorrer com o Amazonas, com a Zona Franca de Manaus, mas assim, de uma maneira muito tímida. Eu não sei se ele compreende a importância da Zona Franca para o Amazonas.
E eu senti falta disso dele porque ele tem muito acesso. Agora, nós tivemos o Menezes, né? O Coronel Menezes. Que é candidato, né? Pré-candidato. Que realmente fez essa ponte aí para que o Wilson Lima chegasse ao presidente. Tivemos o senador Omar Aziz também participando ali. E uma coisa muito bacana que o governador fez foi trazer a parte técnica para falar disso, para falar desse assunto de uma maneira técnica. Levou o pessoal da Cefaz, da Zona Franca mesmo, e demonstrou por que aquilo tinha que mudar, por que esse IPI... O decreto dizia? É que o IPI, que é um imposto que você paga quando sai o produto da fábrica, estava reduzindo isso em 25% para a indústria do Brasil inteiro. Só que isso é um problema para a gente não paga IPI, a Zona Franca não paga IPI nada. Só que qualquer redução fora do Amazonas, fora para outra indústria, é um problema para a gente, porque a empresa daqui ela começa a calcular, será que não é mais barato eu ir lá para fora? Porque, tudo bem, aqui eu não pago IPI, só que aqui eu tenho um gasto porque é longe de tudo. A gente não tem estrada ligando com o resto do Brasil. Então, isso tem um custo para a empresa fazer esse produto escoar. Daí, quando ele começa a fazer esse cálculo, e talvez ele ache mais vantajoso ir lá para fora, a gente perde a Zona Franca e a gente perde tudo aqui. Tudo mesmo. Muitas indústrias ameaçam na hora ir embora. E assim, é porque pode parecer para alguém que quando uma indústria vai embora, ok, a Zona Franca acabou. Só que a Zona Franca, ela movimenta o comércio aqui, ela movimenta tudo aqui. A UEA, ela é bancada 100% pela Zona Franca. A Zona Franca tem também espaço de agro. A Zona Franca, ela tem uma participação importante na arrecadação do Estado. Portanto, isso mexeria com quem é funcionário público, que teoricamente está super estável. Sem a Zona Franca aqui, esse Estado ia, sei lá... Agora, é engraçado, né? Já foi prorrogada novamente para 2073. Sim. A gente lembra que teve uma briga, quase a gente perde em 2010, Sim. prorrogada depois para 2023. Eu lembro que na época o senador Eduardo Braga, o Omar, a galera toda naquela porradona unindo bancada para conseguir expandir, né? Aí agora, até 2023, aparece essa história novamente. Esse fantasma assombrando a gente. Como amazonense, sinceramente, eu me preocupo, porque é o seguinte, o que nós já criamos para não ficar dependendo somente da Zona Franca? Isso é realmente preocupante, porque o que acontece? Eu entendo, eu cubro política há um tempinho, e eu acho que, a impressão que eu tenho é que político age sempre, em qualquer momento, pensando em se reeleger. Cada discurso que ele faz na tribuna, cada vez que ele propõe alguma coisa, tudo que ele faz é pensando na reeleição, é pensando em se promover de alguma forma. Só que a eleição, o mandato, ele dura 4 anos. A Zona Franca seria um projeto de longo prazo. Deixar a Zona Franca seria um projeto de longo prazo. Então, ninguém abraça isso porque não tem vantagem. Eu estou lá por mim, não estou lá pela Zona Franca, eu não estou lá pelo povo. A visão que eu consigo ter é essa. Não sei se é muito pessimista. Mas você tem razão, é verdade. Se olhar um pouco desse lado aí, de pensar que... Mas sabe, Cíntia, eu conheço muitos políticos, até amigos pessoais, pessoas que eu conheço do dia a dia, outros que... Você anda meio mal acompanhado. Tu também. O tempo todo. Então, assim, a gente ouve, cara, uma galera que se preocupa realmente com essa situação. Olha, que Deus o tenha, o vereador, o querido doutor Paulo Nasser. Doutor Paulo Nasser foi meu amigo, muito, de eu ir sábado almoçar com ele, e o doutor Paulo, volta e meia, ele falava, bicho... Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma outra coisa. E eu lembro que uma vez eu conversei com o Omar, se eu não me engano, acho que eu falei para o Omar ou para o Melo, eu falei assim... Poxa, nós temos o estúdio que Hollywood sonha em ter, né? Que é a nossa floresta. Nós temos o turismo que o americano sonha em consumir, participar, né? E o que falta para ter tudo isso? Né? O que falta para a gente transformar alguns galpões do distrito em galpões de cinema, sabe? Nós temos aqui, eu sei porque tenho amigos que trabalham com
produção de cinema, e inclusive já convidei, a gente está esperando ele confirmar, porque ele está trabalhando com um filme muito legal. E aí eu já falei com ele sobre isso, de ter galpões, e ele me contando a quantidade de indianos que estão vindo filmar em Manaus. Olha que coisa. Então, assim, por que o Estado, eu me pergunto, por que o nosso Estado não cria algo para incentivar a indústria do cinema, a indústria do turismo? Eu não consigo entender. Essa coisa de... Tem muita potência e nada é feito, né? Pois é. É muito complicado. Mas é porque é isso de longo... Eu penso que é uma coisa de longo prazo e ninguém está preocupado com longo prazo porque está todo mundo preocupado consigo. E a UEA, por exemplo, tinha um curso de cinema. De cinema. E que era muito bom, mas que fechou sem nenhuma justificativa ali. Olha só, a galera que acompanha a gente, tem como abrir o Instagram da Cíntia? Tem, Richard? Olha, a Cíntia Blank faz uns conteúdos muito legais. Adorei o teu microfone que tu comprou agora. Tu instalou um microfone vermelhão. Um microfone vermelho, bem discreto. Mas eu achei muito legal. Aliás, aquele conteúdo que você falou, eu sou jornalista, posso ter tatu? Eu me amarrei naquilo ali. Eu não vou fazer não, tá? Porque eu não gosto de dor. O cabelo vermelho tem a ver com a minha credibilidade como jornalista? Uhum. Tem ainda. E você vai lançar livro sobre isso? Devia lançar um livro sobre isso. Eu vou sim. Eu ia fazer um mistério. Eu não queria falar agora, mas me conta. Vem aí. Vem aí. Vem aí. O quê? Eu vou fazer o jornalismo na real. Eu estou fazendo esse ano 10 anos de carreira, 10 anos de jornalista, né? E aí, chega um momento que eu quero devolver alguma coisa. Eu tinha muito isso em mente quando eu estava mais nova e tal, e eu queria ser essa pessoa que ajuda quem está chegando, porque eu queria receber ajuda, então, e recebi muitas vezes, mas pensei em fazer isso com um método, de uma forma assim, de, sabe, pegar na mão do foco e dizer, querido, é por aqui, ó, não pergunta qual a importância da entrevista, fica chato. Esse tipo de pergunta parece assim que vai lá, faz a primeira essa. Qual a importância? E aí tem outras dicas também, não tem, Cíntia? Tem todas as outras dicas. Você pode perguntar qual a importância, tá? Só que... A maneira como... Não pergunta. Que é muito foca clichê. Mas tem muita coisa lá. Fala de apuração. Tá aí, ó. Entra lá no Instagram. Agora, eu estou em um novo cenário, na minha vida eu estou em pleno... obrigado, Richard. Em pleno exercício de liberdade. Marieta Severo explicou a frase que disse depois do fim do casamento com Chico Buarque. Foi, verdade. É porque a gente está nesse mês da mulher, né? E a Marieta fala aí sobre essa questão de que a mulher, em especial a mãe e mulher casada, ela se preocupa em... Ela fala um exemplo da pizza, que no dia lá ela quer, todo mundo quer comer pizza e ela tá odiando pizza, não tá afim disso. Só que todo mundo quer e ela fica feliz porque o outro quer e ela tá preocupada em atender o outro. Só que ela preocupada em atender o outro esquece o que ela quer. E aí isso é uma questão muito feminina. É muito, cara. É muito. Sabe, lá em casa nós somos, eu e meus 2 filhos e a minha esposa. Cara, a gente quer muito comer uma coisa. Só que ela não gosta daquilo, ninguém come. Nesse caso, vocês estão respeitando a mulher. Aí tem uma hora que ela diz, não, tudo bem, vocês querem comer aquilo? Beleza, eu não como. Aí pra não ficar sem comer, ninguém come. Pra ficar a favor dela. Mas assim, eu trouxe pra mulher porque é um mês da mulher. Sim, volta lá, Richard. Mas eu acho que a gente sempre tem muitas cartilhas para obedecer, muitos papéis, e a gente acaba se desconectando da gente, sabe? Tipo legal. Assim, qual que é a nossa... Por exemplo, para ser jornalista, eu tenho que ser seriona, eu tenho que usar terninho e não sei o quê. Mas, cara, eu gosto do meu cabelo vermelho. E aí, eu não posso ter o cabelo vermelho? Que horas eu vou poder fazer isso? Não sei. Então, a gente tem que se respeitar. Eu acho que é disso que eu tô falando, e eu tô falando disso há um tempo já. Cara, porque... assim, voltar naquilo, né? Não contrato ninguém que tem tatuagem. Tinha aquela história antigamente. E hoje, eu vi, outro dia eu tava lendo, tem uma pesquisa aí, a galera que tem tatuagem são mais criativos. A galera mais livre, mais liberta. Que se joga mais. Achei isso muito interessante. Isso aí é a gente.
Tá lindo. Nós estamos ao live. Olha só, então, galerinha, esse Instagram da Cíntia... Agora, coloca lá em cima, Richard, pra gente mostrar como a Cíntia está bonita nesta foto. Ela é bonita ao obrigada. vivo, viu, gente? Mas eu Isso. estou falando ali na foto e tá aí, ó. A Cíntia dá muita dica para você que é jornalista, você que está começando, você... Olha o Lezeira Podcast segue, o Márcio Braga o Moço segue. Facilito a prática do jornalismo para profissionais iniciantes. Que bacana. Então, o Manaus 360 deve ter muito aluno querendo trabalhar contigo, estagiário. Tem muita gente que faz pergunta. Eu também falo de... Tem uma aí de uma entrevista, o que a gente pensa quando tá fazendo a entrevista. Também acaba... o Manaus 360. Tem o Manaus 360 no Instagram também, eu não sabia. Eu pensei que só estava direto pro site. Ele acaba conectando muito comigo, porque né, os assuntos são parecidos ali. O Manaus 360, para explicar para a galera, é um site sobre política. Sim, um portal de política que Portal fala de de política daqui do Amazonas. Tá aí, ó, de Em cair da especial de cadeira. Manaus. Olha a cara do Davi Reis. Será que ele aprendeu bem com o pai dele? Que o pai dele foi deputado estadual, o Sabá Reis eu conheço. Levava, não tava nem aí. Talvez... Tá nem aí, sabe? Esculhamba, ele ri. Talvez ele já esteja vacinado para essas coisas. Aliás, falando nisso, quem não lembra? E não deu em nada, né, parece? Não deu em nada. Vacinou na frente de todo mundo. Tem muita fofoca, né? Não tem? Tu que tá dizendo. Tem sim. Tem porrada de mulher, de vereador que chega lá na baixaria querendo pegar outro. Porque tem uns vereadorzinhos enxeridos, não tem? Tem, mas eu já vi baixaria em muito lugar, viu? Eu já vi baixaria no Tribunal de Justiça. Eu já vi na Assembleia. Eu já Mulher vi na de Assembleia. antigo deputado brigando, querendo pegar outra e a porrada cantando. Por isso, gente, a política é legal. Vem ver comigo. Caso de família perde, amor. Vem cá. Eu vou te mostrar como é bacana. Eita! Cíntia, olha só, o que mais que a gente quer? Eu queria, antes de ir embora, falar de um assunto que, logicamente, tu agora há pouco falou, e você, como é a sua área de política, vem aí a eleição, né? Eleição de presidente, deputado federal, senador, governador e deputados estaduais. Isso. Como é que... talvez... Eu queria que você, como jornalista da área, passasse para a gente um quadro de como... Porque nós estamos agora em março. Sim. E até o dia 30 de março, 31, né? Tem que... todo mundo já tem que falar qual é o partido e Dia pra onde vai. 1º de abril. 1º de abril Mas o prazo termina 31 de março. Meia-noite, que ainda tem aquela galerinha que pula ali meia-noite. Pula do partido, Mas né? esse período... Eu sim, sei que a ainda janela não dá para partidária dar... tá aberta. não dá para dizer quem vai ficar com quem, até porque eles mudam, como a gente está falando, meia-noite. Mas que visão você tem? Vai ser uma política porradona, vai ser difícil? Vai ser difícil. A imagem que eu estou tendo é que vai ser difícil, sim. As pesquisas de opinião estão dando aí, por exemplo, aqui para o governo do Amazonas, uma briga feia entre Wilson Lima e Amazonino Mendes. Wilson Lima entrou para o União Brasil, que era um partido que estava sendo bem namorado aí pelo Amazonino Mendes. Então, já foi um ganho do Wilson Lima em cima do Amazonino. Amazonino aí agora é bastidor, eu ainda nem publiquei essa, vou contar pra você. Conte. Eita, o corte vai entrar hoje mesmo. Diz que há um tempo o Amazonino está de namorico com Arthur Neto, vindo numa dupla pra Menina! Te contando. Sério? Mas Amazonino Será vindo que pra governo 40 e Arthur anos de pra vida... senador. 50 anos eles nunca se bicaram, agora vai. Agora esse tucano... Como o Amazonino não está no União Brasil, que está com Wilson Lima, é possível que a gente veja Amazonino no PSDB. Mas espera aí, não é possível também o União Brasil de uma hora para outra, 1h da manhã, meia-noite, o Wilson pula de volta para outro bar? Não tem ainda essa chance? Porque eu já vi muita coisa sendo... A janela partidária está aberta, então assim, chance tem, mas ele... fez todo um bastidor para entrar ali, né? Então acho difícil que esse movimento aconteça. Mas como a gente está falando de política... União Brasil hoje é um dos maiores partidos do Brasil, é isso? União Brasil ele é uma possibilidade, né? Ele
por muito tempo eu pensei que já estava certo o amazonino estar nele. E aí, quando veio... Foi ontem, né? Que o Wilson Lima se filiou. Eu fiquei, gente, e agora? Aí foi quando eu vi a história do amazonino estando com... E o amazonino também demorou muito, né? Verdade, eu não sabia. Tava preocupado, porra nenhuma. Eu adoro. Ele tava ali despreocupado, tipo, não, uma hora o partido vem. Eu não sei, porque eu não sei de quanto tempo é essa conversa dele com o Arthur, mas esse boato de que ele tá nessa possibilidade de entrar pro Partido Tucano, ela já é... Na tua visão, o Amazonas ainda é muito Lula? Tá meio a meio? O que tu acha, Cíntia? Sabe, eu estava até conversando que me surpreende tanto o Amazonas ter essa tendência a ser bolsonarista, ao conservador, porque eu não acho Manaus uma cidade conservadora. Uhum. Então... Quer dizer então que você acha que Manaus é mais Bolsonaro do que Lula? O que as pesquisas informam é isso, né? É mais Bolsonaro que Lula. Não sei, como eu te falo, eleição, a gente pode... Como é que a gente enxerga pesquisa eleitoral? A gente tem que ver naquele dia. A gente não pode olhar para a pesquisa dizendo, na eleição vai ganhar fulano. Não. É tipo, se a eleição fosse no dia que a pesquisa foi feita, naquele dia ganharia fulano. Por Isso quê? que muita gente não entende, né? Então não dá para dizer que a pesquisa que foi publicada agora, em março, ela errou no dia lá do resultado. Por quê? Ela é realmente uma perspectiva daquele momento. Porque muita coisa pode acontecer. Por exemplo, se a gente encontra, sei lá, o Wilson Lima se juntando com o amazonino, que é completamente impossível, mas digamos que aconteça. No desenrolar dos acontecimentos, o cenário no dia é outro. Então não tem como hoje a gente adivinhar o que vai rolar. Mas um passarinho me contou que poderá ser também o vice do Wilson, o Alfredo Nascimento, que não ganhou mais nenhuma eleição de tempos para cá. O Alfredo... Que é por conta do PL, que agora está com ele. Eu te peguei essa tu não sabia. Não fazia ideia. Alfredo, eu só lembro dele. Olha, Cíntia, a gente tem que voltar aqui pelo menos umas 2, 3 vezes antes da eleição, porque agora, no final de março, dia 1º de abril, muda tudo, dia 2 de novo. E muita gente está sem partido, viu? Muita gente está sem partido. O vereador Amon está sem partido, o Wilker Barreto também, porque perderam o Podemos para o Abdala Frache, numa época aí. Uhum. E então, vamos ver como é que as coisas vão se acomodar depois da janela partidária. Olha só, deixa eu te falar antes de terminar. Eu te admiro muito. Obrigada. Você como mulher, como profissional. Toda vez que... E, aliás, quando eu te vi a primeira vez, os teus olhos, eles brilham quando fala da tua profissão. Eu acho isso muito legal. A galera pergunta por que eu me divirto nos shows que eu faço. Eu acho que o amor que a gente tem pela profissão, isso ajuda muito. E eu vejo em você eu vejo em ti o jornalismo como tem que ser, sabe? Nossa, direto, irônico, divertido também. As pessoas misturam muito, às vezes, uma opinião com com o pessoal, né? Às vezes, uma notícia, aliás, as pessoas misturam a notícia com o pessoal. E muitas das vezes esquecem que o jornalista não queria, às vezes, dar aquela notícia, né? Às vezes uma notícia ruim. A gente não queria falar que tem a Covid, por exemplo. A gente não quer falar, eu tenho certeza que vocês não gostariam de falar, que o estado do Amazonas está ameaçado de perder a Zona Franca. Né? E o que eu percebo é que quando se fala isso, não, ela fala isso porque ela é contra o Bolsonaro, um exemplo. Né? Então as pessoas misturam. Então eu vejo que tu dá muita clareza nisso. É papou. Eu acho bacana isso, Cíntia. Por isso que eu, sinceramente, sou teu fã, cara. Pô, obrigada. Eu acho muito legal. Quando eu te chamei, a primeira vez que você veio aqui, aí agora... Cíntia, tá acontecendo isso, bora. Eu quero bater esse papo contigo. Porque eu acho que você é uma linguagem jovem, você tá usando os canais que são hoje voltados para os jovens precisam muito consumir a tua notícia, para eles refletirem. A galera fica muito ali aleatória na internet. E a gente está esquecendo de assuntos sérios, como são esses que a gente acabou de falar aqui. Sim, e aí o desafio é trazer esse assunto sério numa embalagem trazendo ele atrativo, né? Fazendo ele com humor e tudo mais. E ao mesmo tempo, sem deixar a piada ser maior do que a notícia.
É difícil pra caramba. É verdade. Mas eu gosto. Agora, você tem uma vantagem maravilhosa como humorista e também acaba virando alvo, né? Porque você também trabalha em cima da notícia, você também faz... Eu me divirto. Mas com sabe, humor. Então, você tem uma licença pra mandar alguém se fuder com toda a educação, entendeu? É muito maravilhoso isso. Aliás, já mandei muita gente. Só que é só uma piada, gente. Só que aí, o que acontece? É quando a gente faz isso, você quando joga o humor e eu quando dou a notícia, a gente está colocando luz num assunto que importa. E aí, muita gente pode dizer, olha como ela é negativa, olha só como ela só fala de coisa ruim. Só que assim, é querer matar o bobo da corte e não falar do rei. É verdade. Entendeu? É uma verdade. mania de... Cara, eu não tô aqui pra ser chata, eu tô aqui pra dizer, olha só, isso aqui tá acontecendo. E leso de quem leva tudo isso pro pessoal, porque Manaus é uma cidade ainda sem muros. E as pessoas esquecem disso. Muito cuidado quando muita gente esculhamba um e outro, não esqueça que numa esquina você vai encontrar aquela criatura que você, muitas das vezes, só tem coragem de esculhambar na internet. Não é não, Cíntia? Tem muita gente que esculhamba na internet sem base, sem provas. Aí, do nada, quando encontra alguém, vem cá. Como já aconteceu. Na mesma hora. Já aconteceu, eu estou falando isso, porque já aconteceu comigo. Eu quero nomes, Márcio. E a pessoa encontrei, eu disse, ei, bicho, vem cá, por quê? Não, pô, não. Tu não é humorista? Eu digo, sou. E tu é terrorista, filho de uma égua? Por que tu fica fazendo isso? Para com isso, não tem necessidade. Eu acho que rola uma coisinha de ganhar view também, nessa de brigar com alguém que aparece. Tem isso, né? Eu acho. Só Nesse mundo doente da internet. Cara, olha, sucesso pra ti. Eu quero que tu volte várias vezes ainda aqui, porque eu me amarro conversar contigo. Eu acho que é um assunto que o Manauara adora, se diverte, e vem ainda os memes da eleição, vem muito aí. Né? Tipo aquele, tem dinheiro, dá pra fazer. Nossa, essa vai perseguir o Marcelo Ramos pra sempre, né? É igual o meu, pai tá um. Tu lembra disso? Pai tá um. Aí teve um outro também, qual foi? Que era... de quem levava o Tucumã pro Amazonina. Olha, é verdade. É o Alfredo, né? Que eu me lembro, né? É o Alfredo. Uma vez eu encontrei ele, eu falei, era tu que levava. Não, era Eduardo. Não, era tu, era Eduardo. Não era o Omar, não era tu. Vamos tirar pau ímpar aí. Cíntia, olha, muito obrigado por você estar aqui com a gente, tá bom? Obrigada. Segue lá, Cíntia Blink, no Instagram, galera que nos acompanha no YouTube. Muito obrigado pelo carinho de todos os comentários. Quer falar mais alguma coisa? Quero só agradecer, quero dizer que fico muito feliz de ter esse feedback seu e todo esse apoio. E que bom te conhecer também, porque né, o cara da TV agora tá falando comigo. É igual a mulher, a moça da internet, também tá aqui falando comigo. Obrigado, viu, maninha? Feliz Dia da Mulher. Obrigada. Você representa muitas mulheres, pode ter certeza disso, que gostariam de estar fazendo o que você faz. E todas elas podem fazer. Pode ter lindamente. certeza disso. Lindamente. Beijo, sucesso. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau.